Olá, eu sou a Mariana Godoy e nós estamos juntos para mais um Abrafarma Talks, o nosso canal de entrevista que retrata e resgata a evolução do varejo farmacêutico nacional. Aqui nós entrevistamos personalidades, empresários e formadores de opinião que ajudaram na construção do setor e que fazem parte da história da Abrafarma. Queremos dividir com vocês hoje a incrível transformação das farmácias brasileiras ao longo do tempo e uma das mais importantes coloca a farmácia como um centro de apoio à saúde a favor de milhões de brasileiros. Para falar um pouco sobre esse novo papel da farmácia brasileira, estamos recebendo o médico, ginecologista e obstetra, Dr. Eduardo Cordioli, que é gerente médico de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein e presidente da Saúde Digital Brasil, a entidade que reúne as prestadoras de serviço de telesaúde no país. Seja muito bem-vindo, Dr. Eduardo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Abrafarma. Parabéns pelos 30 anos de existência. Muito obrigada pela sua presença aqui para contar um pouco dessa história da telemedicina que é tão recente. Em abril do ano passado, o governo federal regulamentou a prática da telemedicina aqui no país. E foi durante o pico da crise da pandemia da Covid-19. Desde então, como esse atendimento virtual tem ajudado na ampliação do acesso à saúde dos brasileiros? Olha, a telemedicina foi essencial para o atendimento dos pacientes durante a crise sanitária. Está sendo essencial. Veja bem, quando começou a pandemia, a ordem de lockdown foi feita. E muitos deixaram de ir ao atendimento médico, e muitos mesmo em situações agudas, de doença, como infarto, como infecção generalizada, pararam de ir para o pronto-socorro. O pronto atendimento onde eu trabalho diminuiu em 82% o número de pessoas que frequentavam o pronto atendimento. Tá? E não quer dizer que fossem pessoas que não precisariam ir, né? Exato. Aumentou em 30%, notícia noticiada pela Veja, em mais de 30%, 31% o número de óbitos por doença cardiovascular em casa. Infelizmente, os pacientes, além de estarem morrendo de Covid, estavam morrendo de medo do Covid, porque mesmo necessitando de atendimento médico agudo, não procuravam pronto atendimento. Mas a telemedicina, nesse caso, pode ajudar? Porque como é que o médico à distância pode ajudar se a pessoa está tendo, por exemplo, um ataque cardíaco? Ele orienta a ir no pronto atendimento. Então, as pessoas, assim, só o médico que tem o treinamento para dizer se deve ir ou não. Quando uma pessoa começa com algum sintoma relacionado a infarto, por exemplo, dor no peito, ele pode confundir, não, mas acho que é ansiedade. Acho que são gases. Acho que são gases, ansiedade. E ele, não, agora é o lockdown, posso ir porque quem tem infarto ou quem tem AVC? Justamente quem tem mais idade. E é justamente quem tem mais idade que era o grupo de risco, que estava sendo estimulado a ficar em casa. Tá? E como nós não tínhamos telemedicina plena no nosso país, faltava uma regulamentação clara, a população não estava acostumada a acessar esse tipo de serviço. Após a regulamentação, nós começamos a atender digitalmente, e olha que interessante, no Hospital Albert Einstein, onde eu trabalho, nós atendíamos cerca de 60 pacientes por dia no nosso pronto atendimento digital. Tá. Em 1 mês e meio, passamos a atender mais de 1.000 por dia. Tá? E eu represento a Saúde Digital Brasil. E as empresas que fazem parte da Saúde Digital Brasil, que é uma associação empresarial de empresas que prestam serviço de telesaúde no Brasil, nós atendemos em 1 ano de pandemia mais de 7,5 milhões de brasileiros. Tá? Evitamos cerca de 6,5 milhões de ida ao pronto-socorro de forma desnecessária, ajudamos a desafogar esse sistema de saúde que estava sobrecarregado e, mais importante, cerca de 75 mil vidas foram salvas. Por quê? Pelo diagnóstico que foi dado e a orientação de ir imediatamente ao pronto-socorro e o paciente não estava indo, nós influenciamos diretamente no melhor desfecho para esse paciente. E vai ser interessante observar quando terminar a pandemia mesmo, quando acabar o medo, a sensação de medo da população, se essa prática vai continuar nessa mesma proporção, ela deve talvez diminuir um pouquinho, mas a relação de confiança já foi criada, né? Exatamente, e a gente vê isso por dados muito interessantes. No começo da pandemia, as pessoas, agora pode telemedicina, as pessoas começavam a usar a telemedicina mais para sinais e sintomas relacionados a coronavírus. Mas conforme foi passando o tempo, elas começaram a usar também para outros sinais e sintomas. A gente vê isso por um Código Internacional de Doenças. A maioria dos CIDs, dos Códigos Internacionais de Doença, no começo, nos primeiros meses, era tudo relacionado a coronavírus. Depois de descobrir a telemedicina por causa do coronavírus, eles começaram a usar para outras coisas. Eu imagino, um ginecologista obstetra faz como com uma mulher grávida no vídeo? Olha,
ele pode orientar a paciente, né? A gente não vai fazer telemedicina para assistência direta ao parto, porém, eu posso ser um médico experiente, né? A medicina, Mariana, é uma ciência convergente. Eu uso aquilo que eu aprendi na faculdade, a minha atualização nos congressos e, principalmente, eu uso a minha experiência. Aquilo que eu vi que deu certo, aquilo que eu vi que deu errado. Dizem que o médico é que nem vinho, vai passando o tempo e vai ficando melhor. Né? E aí, olha que interessante, é justamente o médico mais experiente, que era grupo de risco, ele tinha que se afastar da assistência. Porém, a telemedicina permitiu que esse médico mais experiente pudesse continuar a sua atuação. E mesmo acompanhando uma gestante, talvez um médico mais jovem, menos risco, ele à distância observando e dando orientação, uma forma de orientação. Além disso, o pré-natal, algumas consultas do pré-natal podem ser realizadas à distância. Você pode tirar dúvidas dos pacientes. Doutor Eduardo, eu não quero ser mal interpretada nisso que eu vou dizer, mas a gente pode chegar à conclusão de que se não fosse a pandemia, se não fosse a Covid-19, a gente poderia talvez nem ter tido essa evolução nesse sentido, porque essa discussão sobre telemedicina é relativamente antiga, né? Em 2002, esse tema já tinha ganhado bastante evidência quando o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução 1643. Alguns parâmetros dessa modalidade de atendimento já tinham sido definidos, mas talvez se não fosse o pico da pandemia, não tivesse dado esse salto. Olha, deu um salto, mas aí é uma discussão interessante, muito interessante. No Código de Ética Médica está escrito que você não pode prescrever, né, nem diagnosticar sem um exame direto ao paciente. Mas a telemedicina síncrona, videoassistida, quando eu estou te vendo em tempo real, eu estou te examinando, eu estou fazendo a inspeção visual. Além disso, você pode ter na sua casa uma balança, você pode ter um aparelho de pressão, você pode ter um saturômetro, você pode ter... Hoje existem devices que permitem que eu auscute o seu pulmão, o seu coração, faça otoscopia, isso seja transmitido à distância. Sério? Sim. Pelo meu telefone ou eu tenho que comprar um oxímetro especial? Pelo seu telefone, você pode ter o aparelho em casa, você registra, envia para o médico, e existem aparelhos especiais que transmitem em tempo real pela internet. Isso se chama telepropedêutica, que é o exame físico à distância. Muito interessante mesmo. Quais são as ações da Saúde Digital Brasil para que esse serviço da telemedicina seja regulamentado pós-pandemia? Como é que a classe médica vem recebendo essa iniciativa? Olha, antes da pandemia, existe uma grande resistência da classe médica, né? Uma grande resistência. Após a pandemia, né, muitos médicos foram obrigados a usar a ferramenta, né, porque telemedicina, Mariana, é medicina, usando ferramentas de videocomunicação, usando ferramentas eletrônicas que permitem um exame físico à distância. Nada mais do que isso. Quando o médico perdeu o medo do desconhecido, né, ele aprendeu a usar na marra. Hoje, a maioria dos médicos, segundo pesquisa do próprio Conselho Federal de Medicina, quer que a telemedicina seja plena após a pandemia, porque ele viu que ele ganhou com isso, porque a telemedicina não é uma porta a menos do consultório, é uma porta a mais. Mas principalmente quem ganhou com isso foi o paciente, porque a telemedicina melhora a experiência do paciente com cuidado. Quando você melhora a experiência de qualquer pessoa com qualquer coisa, você aumenta a aderência, a fidelidade dele ao serviço. E quando você melhora a aderência e fidelidade de paciente ao serviço de saúde, você melhora o desfecho de saúde. E todos os médicos de todas as especialidades podem atender pelo menos uma parte dos seus pacientes por telemedicina? Ou tem algumas categorias que são mais, têm maior facilidade? Tem categorias que vão usar mais telemedicina. Psiquiatria. Nossa, né? Perfeito. Né? Porque não demandam menos exame físico, contato com o paciente. Tem especialidades que vão usar menos, como ortopedia, né? Fratura, você precisa colocar no lugar, examinar. Mas qualquer especialidade, pelo menos uma parte da jornada do paciente em busca da cura ou a manutenção da sua saúde, a telemedicina ela pode ajudar. Muito bom. A gente aqui está comemorando os 30 anos da Abrafarma e as farmácias também estão se tornando cada vez mais hubs de saúde, com oferta cada vez maior também de alguns serviços clínicos. Nesse sentido, qual o papel das farmácias na democratização e no avanço da telemedicina, principalmente em função da capilaridade, né, das farmácias? Exatamente. Não tem um posto de saúde em cada esquina do Brasil, mas tem uma farmácia. E através dessa capilaridade, né, e
poder usar todo o potencial do profissional farmacêutico é que a gente vai conseguir realmente democratizar a saúde em nosso país. Porque principalmente os doentes crônicos, que necessitam sim de avaliações recorrentes, que às vezes para ir num posto de saúde, principalmente em lugares onde você tem uma distância muito grande e você não tem estradas, tem pessoas que precisam de barco e dias no barco para ter uma avaliação médica, mas perto dele tem uma farmácia, onde ele pode sim receber uma atenção, uma averiguação dos seus sinais biométricos e uma orientação. E essa orientação pode ser mediada por telemedicina. O médico à distância orientando o farmacêutico que está na ponta. Nesse cenário, então, de farmácia servindo como um posto avançado, né, para uma cadeia de saúde, como é que isso poderia ser implementado junto às principais redes de farmácia do Brasil? Olha, as farmácias, dentro do que ela tenham dados do paciente, e o paciente possa ser atendido pelo farmacêutico, dados biométricos podem ser computados. E, por exemplo, um hipertenso, vamos usar um exemplo prático, um hipertenso, pressão alta. Tá? Quando que um homem hipertenso vai no médico? Quando ele tem sintoma. Ah, sim, quando começa a doer. Quando começa a doer. Homem não vai no médico se não tem sintoma. Não vai. Né? E aí o que acontece? Quando está doendo alguma coisa, de uma doença hipertensiva, seja falta de ar, dor de cabeça, já significa lesão em órgão-alvo. A doença já avançou. E o esforço terapêutico para você voltar ali para trás é maior do que sem ele ter sintomas, lesão em órgão-alvo, você teria que fazer. Só que só tem uma forma de fazer isso, averiguando os sinais vitais. Como o homem não vai até o posto de saúde, ou o médico, mas ele vai na farmácia porque ele precisa comprar o medicamento, se nesse momento você tem uma interação, uma averiguação, e o farmacêutico detecta, puxa, a sua pressão deveria estar mais baixa, acho que precisamos rever o medicamento. Você não quer, eu recomendo que você volte para o consultório médico. Isso não vai diminuir o serviço médico, vai aumentar. Vai ser bom para o médico. Sabe o que eu imagino? Um futuro assim, a farmácia vai oferecer o próprio vídeo, a câmera e o computador, falar, fala com o seu médico agora, por favor. Exato, eu acho que isso é o ideal, porque mais uma vez, você está dando experiência. Ele não precisa nem se deslocar dali para melhorar, para ter a resposta ao seu problema. Falando nisso, fala com o seu médico agora, um dos grandes empecilhos também, eu imagino, para o tratamento era o fato do paciente ter que ir até o consultório médico para pegar uma receita física, em papel, com carimbo, para poder comprar o medicamento. Agora não, né? Com esse teleatendimento, uma outra inovação é a prescrição digital, que também deve ter contribuído muito para melhorar o atendimento. Sem dúvida nenhuma, você diminui. Mais uma vez, em relação à jornada, você diminui a jornada, você diminui a fricção do paciente com o sistema de saúde, porque você pode que ele receba uma receita de um medicamento de uso contínuo com o certificado digital, garantindo que aquela receita tenha a supervisão de um médico, por exemplo. Não, em caso de doenças crônicas, isso deve fazer a maior diferença. Total. Mas olha só, hoje o paciente ele não precisa de receita para comprar remédio, desde que não seja remédio controlado. Mas, por exemplo, um antihipertensivo, ele não precisa da receita. Com a receita digital, seja com certificado digital ou uma assinatura digital qualificada, essa norma está sendo debatida justamente agora, desde que você comprove que tem uma avaliação médica, você agrega segurança ao processo. Então é muito bom isso. E quando você coloca esse passo, o paciente começa a refletir, poxa, talvez seja necessário eu ser avaliado pelo médico, ou o farmacêutico me avaliar para ver se está tudo bem, o remédio abaixou minha pressão, ou se eu sou diabético, eu não tenho um glicosímetro em casa, eu possa ver como é que está a minha glicemia na farmácia. Então agora eu vou pedir para o senhor dar um exemplo das áreas terapêuticas que mais se beneficiam com o uso da telemedicina e como as farmácias poderiam ajudar. Olha, tem duas áreas terapêuticas, macro-áreas terapêuticas, né? Se eu for falar de todas as áreas, eu vou passar aqui o dia com você. Então todas podem, mas as mais importantes, assim. As mais importantes. Macro, de forma macro, situações agudas não complexas. Tá. Por exemplo, um gripe, um resfriado, uma dor para urinar, né, sem outros sintomas, você poderia se beneficiar muito desse atendimento rápido, né? Sintomas agudos, não complexos. A outra situação são doenças crônicas sem lesão em órgão-alvo. Pacientes que estão com uma diabetes, uma hipertensão, uma doença na tireoide, não estão com lesão em órgão-alvo, mas necessitam de algum grau de avaliação especializada para ter sinais biométricos antes que tenha sintomas. São essas duas grandes situações que ajudaria demais. Doutor Eduardo, então quero aproveitar todo o seu conhecimento na área para pedir agora para o senhor fazer uma comparação
em relação à telemedicina do Brasil com a de outros países. Como é que a gente está? Olha, o Brasil é o país da jabuticaba, né? Então, quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, onde a telemedicina direta ao paciente foi autorizada no milênio passado, eu estou falando de 96, né? O segundo país a autorizar foi a Malásia em 97, depois a Inglaterra em 98. Portugal já no começo dos anos 2000, né? E mesmo antes da pandemia, Argentina, Peru, Colômbia, outros países sul-americanos já tinham autorizado a telemedicina direto ao paciente como uma prática sem nenhum constrangimento. O Brasil só autorizou a telemedicina enquanto durar a pandemia. Após o término da pandemia, nós vamos ter que discutir isso novamente. Quer dizer, o Brasil toma uma ação emergencial, mas depois vai ter que tudo começar do zero? Como muitas outras discussões em nosso país, a gente toma atitudes às vezes para remediar um problema, mas não para uma ação estruturante para resolver. Eu faço uma comparação. Algum país só tem exército quando tem guerra? É isso. Nós precisamos de exército em tempo de paz. Por quê? Quando a guerra acontece, a gente precisa estar pronto. Além disso, o exército não serve só para a guerra. Ele também tem atuação em tempos de paz. É muito importante isso porque a falta de regulamentação causa atitudes inseguras. Quando começou a pandemia e os médicos que tinham clínica queriam continuar vendo seus pacientes, em vez de usar plataformas adequadas, eles utilizavam WhatsApp, FaceTime, Skype. Isso é inseguro. Não, e até isso, talvez ele não conseguisse fazer com que o trabalho dele fosse respeitado no sentido de ser remunerado. Exatamente. Virava só um acesso... Um favor. Um favor, Quando você não tem regulamentação, você tem três coisas, né? Falta de investimento em desenvolvimento tecnológico, falta de acordo comercial com operadoras, porque para remunerar precisa estar regulado, né? E o principal, falta de treinamento em protocolos adequados para o atendimento à distância. Porque já que não pode, para que preciso treinar? Né? E o atendimento por telemedicina tem umas características diferentes do atendimento presencial, que precisam ser desenvolvidas. 91% dos médicos que foram entrevistados pelo Conselho Federal de Medicina declararam que acham necessário que o treinamento de telemedicina seja obrigatório para a prática de telemedicina. Até para ter uma certa uniformidade, né, no atendimento. E vai ter muita coisa que vai se perder. Mesmo um psiquiatra talvez precisasse olhar se a perna do paciente não fica tremendo, né? Isso faria parte de uma consulta no consultório, ele teria uma visão mais ampla do paciente. Então, mesmo conversando, ele vai perder algumas coisas. E uniformizando as regras. Isso, exatamente. Mas mesmo que ele esteja à distância, a distância não inibe o atendimento presencial, é a porta de entrada, mas nem sempre é a porta de saída. Se o médico, em algum momento, à distância, sentiu falta de alguma coisa, ele pode pedir para o paciente... Pede para ver. Pode para ver. Olha, eu não estou te vendo da cintura para baixo, você pode dar um pulinho aqui no consultório, por favor? Exato. Mais ou menos assim. Exato, né? Porque eu preciso te examinar. Vamos falar mais um pouquinho sobre o papel das farmácias nessa evolução no atendimento à saúde, porque é o seguinte, a gente tem uma última pergunta no nosso talk show, no nosso Abra Pharma Talks, que é exatamente sobre o futuro. E aí eu gostaria de extrapolar mesmo, porque é uma pergunta recorrente, mas a gente está tentando projetar os próximos 30 anos. Então, queria que você fizesse esse exercício de imaginar o futuro nos próximos 30 anos da telemedicina e das farmácias no Brasil. Olha, eu acho que a gente vai ter farmácia em Marte. Opa, é o Elon Musk que vai abrir a primeira rede? É que 30 anos, quem sabe a gente já esteja em Marte, né? Mas é muito tempo para planejar. Mas falando de algo que é palpável e é evidente, o 5G, que está aqui, está acontecendo agora, vai mudar tudo. É uma tecnologia totalmente disruptiva e maravilhosa, né? A palavra em inglês seria excited, é que traduzir para o português é estranho, mas eu estou excited com 5G. É muito, muito, muito animado, muito. Exato, muito animado. Por quê? O 5G ele vai permitir que o paciente, por exemplo, ou a farmácia tenham vários gadgets que estão conectados ao mesmo tempo. Hoje, uma torre normal de celular ele tem um número X que ele pode aguentar de gadgets conectados. Uma torre de 5G, milhares conectados. Além disso, não só a velocidade de download, mas a redução do ping vai permitir a telecirurgia, por exemplo. Telecirurgia vai ser o seguinte, o paciente vai estar na mesa, o cirurgião não precisa nem estar lá, né? Exato. Ele pode estar manipulando o robô à distância. Não só isso, internet áptica. O que é internet áptica? Eu vou transmitir a sensação de tato pela internet. Então, por exemplo, eu posso manipular um ultrassom à distância
através de um braço robótico, e se eu precisar palpar o abdômen do paciente para sentir tumores, eu vou sentir a sensação tátil transmitida à distância. Isso se chama internet áptica. É isso que a gente vai ver nos anos atuais. Tá? Eu digo para você em 5 anos. A evolução da tecnologia é tão exponencial nessa área que eu não consigo, e eu peço desculpas para o pessoal da Abrafarma, eu não consigo ver 5 anos além, porque o que vai acontecer de novo nós ainda não sabemos, mas o que eu tenho certeza, em 2030 nós vamos estar constantemente do lado do paciente, quando, como e onde ele precisar que nós estejamos. Graças à telemedicina. Graças à tecnologia como um todo, a telemedicina, a evolução dos gadgets e a evolução também do mindset das pessoas. Mudar o hábito e a cultura. Agora, eu vou aqui acrescentar uma pergunta pessoal. O Brasil ainda tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Dá para ter um país com essas duas realidades? Vai ser normal a gente seguir assim, com tanta diferença? Olha que interessante. Nós temos 100 milhões de pacientes sem saneamento básico, mas 73% dos brasileiros têm acesso à internet, ou em casa ou no trabalho. Os que não têm, se você tirar 12% dos brasileiros que têm menos de 9 anos, né, você tem só 10% dos brasileiros que não têm acesso à internet de forma fácil. Mas cerca de 82% dos brasileiros têm um telefone inteligente, smartphone. Outro dia eu vi um morador de rua enrolado num cobertor, numa carrocinha carregando papelão, morador de rua e com celular. E pela característica justamente do 5G que está entrando agora, as áreas de sombra diminuem. E você vai ter uma evolução do próprio Wi-Fi, que vai ser o Li-Fi. A gente vai transmitir sinal pela luz. Né? Então, a área de cobertura não vai existir em regiões de sombra. Eu mesmo participei de experimentos de internet, usando banda, internet satelital, em Auareté, no meio da floresta amazônica, com fronteira com a Colômbia, fazendo saúde indígena, usando internet satelital, conseguindo transmitir imagem Full HD. Ou seja, é uma falácia de gente que não quer que a coisa aconteça, dizendo que no Brasil não existe conectividade. Existe sim, muito. É só querer. É só querer. Doutor Eduardo, muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pela participação aqui no Abrafarma Talks. Agradeço a forma como foi conduzida. Você entrevista muito bem. Muito obrigada, eu sou curiosa. E agradeço a Abrafarma pela oportunidade e feliz aniversário. Feliz aniversário, que venham os próximos 30 anos. Para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum capítulo do Abrafarma Talks, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like aqui e assine as notificações. A gente se vê em breve. Muito bem, pessoal. Estamos encerrando a primeira temporada do Abrafarma Talks, que marca os 30 anos de fundação da entidade. E foi um prazer receber tanta gente bacana aqui e comandado, obviamente, pela incrível Mariana Godoy. Eu acho que a gente reuniu um bocado de história legal, né, Mariana? Nossa, foi muito bacana. Eu, como jornalista, aprendi muito, tive um privilégio e essa oportunidade foi incrível. Eu é que agradeço e parabenizo a Abrafarma pelos seus 30 anos e todo mundo que passou pela entidade e fez essa história acontecer. Muito bom. E olha só, agradeço pela audiência também. Em 2022 a gente volta aí com muita novidade. Fiquem bem. Até lá. A gente se vê em breve. Um beijo a todos.